Além do casamento, há outros tipos de união. E mesmo sem um registro em cartório, elas terão impactos jurídicos na vida dos envolvidos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a desembargadora Alice Birchall. Seja bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada. Bom, desembargadora, a união estável, por exemplo, é um tipo de casamento? É totalmente diferente disso? Os mesmos deveres que tem o casamento tem a união estável. E o pacto antenupcial, às vezes realizado em alguns casamentos de celebridades, também é aplicável para a união estável? O que é um pacto? O pacto é uma celebração de um acordo entre duas pessoas. Eu posso colocar qualquer conteúdo. Então, o conteúdo não interessa no sentido de ser namoro. Eu posso fazer um pacto de namoro, posso fazer um pacto de união estável. E no casamento, o pacto que tem nome, ele chama antenupcial, porque é antes do casamento. O pacto para a união estável ele não é antes, ele é para estabelecer já, porque não tem a formalidade que terá depois, que é a celebração. No casamento eu faço o pacto antenupcial, escolhendo o regime de bens e colocando essas determinações que alguns entendem que não são cabíveis, porque, por exemplo, se eu coloco num pacto antenupcial, que é antes do casamento, que em caso de infidelidade haverá um rompimento com uma indenização de X, sei lá, 100 mil reais de X. O casal assina esse contrato que depois e terá ali também o regime de bens e depois no casamento esse pacto fica valendo com o casamento. Ele só tem validade se houver o casamento. Se não acontecer o casamento, esse pacto ele é ineficaz. Por isso alguns doutrinadores entendem que é inócua essa cláusula, porque o dano moral tem que ser provado de qualquer jeito. Bom, considerando que a união estável pode ser reconhecida mesmo sem um registro em cartório, né, testemunhas podem confirmar que havia aquela união, que ela de fato existiu. E no caso de uma separação, como é que ficaria a divisão de bens, sendo que não há um documento registrando aquela união? Na união estável, a desvantagem é essa. Às vezes eu não tenho exatamente o dia que começou, que dia, que hora. Se não tem, o que vem? Vem, infelizmente, é uma invasão da vida privada, porque vem aquele tanto de mensagem de celular, rede social, né? Isso tudo são provas. Além das testemunhas, os próprios filhos podem ser informantes, que chama na justiça, né? Informante. Porque quem é que sabe que dia que um saiu do quarto e foi morar, né? Foi dormir no quarto da filha? A empregada doméstica, o porteiro. Então é muito comum, por exemplo, que o juiz da primeira instância tenha dado a união estável, tenha reconhecido a união estável e nós, desembargadores, entendamos que não. Nos Estados Unidos, o termo da união poliafetiva já é presente. Queria saber se, por acaso, na justiça brasileira, o termo já surgiu, a justiça já foi provocada com essa questão do poliamor? A provocação houve um momento que foi permitido, o CNJ permitiu, hoje não, estão suspensos os casamentos, né, de mais de uma pessoa. E nós estamos vendo na doutrina, né, nos livros, nas pessoas que escrevem sobre direito de família, um grande movimento em favor da poliafetividade ou do poliamor. Eu não tenho e não acho que o direito tenha que se importar com o ponto de vista sexual. Isso aí é da vida privada, cada um tem as suas escolhas, né? Mas o que me preocupa é do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista dos efeitos sociais. Então, costumo dizer o seguinte, por exemplo, um casal heterossexual, está lá o homem e a mulher, já tem 4 filhos, por exemplo, e estão casados há 20 anos. Aí eles começam a ter relacionamentos extraconjugais, um vira para o outro e fala, olha, eu estou assim, você está assim, nós estamos gastando dinheiro com esse negócio, vamos morar todo mundo junto e resolver esse negócio? Aí o outro também tem filho, o outro também tem filho, vai todo mundo morar na mesma casa. E que aí ninguém está escrevendo sobre isso, ninguém está dando essa solução. E é problemático, por quê? A minha pensão vai ser dividida só com meu marido e meus filhos, vai ser dividida entre os 3 que ficaram, né? Que era amante dele, a esposa agora também, e o meu que era amante agora, meu marido. Como é que é? Eu deixei 2 maridos e uma viúva, são 2 viúvos e uma viúva? Tá, ótimo. Se essa pensão continua do jeito que está, imagina que eu morro agora, eu estou com 50 anos, né? Eles vão receber essa pensão até quando? E isso a gente tem visto muito, né? Pessoas mais velhas que têm companheiros ou, por exemplo, são casadas e têm um companheiro. Como que nós ficaremos sustentando? Então, pense eu, morri aos 50 anos, digamos que essa moça, que agora é minha viúva,
tivesse 30 anos, ela vai ficar recebendo minha pensão dos 30 até quando? Ela nunca vai trabalhar. Todos os países do mundo que têm poliafetividade não são ocidentais, são orientais. Outros costumes, outra religião, outro tudo. Eles são orientais e eles limitam o número de pessoas. Né? Na verdade, é de um machismo danado, que são 4 mulheres, no máximo 4 mulheres, que são as que o homem pode sustentar. As outras são concubinas também. Essas coisas as pessoas não falam. Por quê? Porque é difícil de decidir e talvez por isso mesmo, isso é uma questão para o legislativo, não é uma questão para o judiciário. O judiciário não vai conseguir dar todos esses efeitos num caso concreto. E se nós começarmos a decidirmos os casos de maneiras diversas, imagina quantas soluções são possíveis aí. Nós, aqui no campo do Estado, vamos decidir de um jeito lá para o IPSENG. A Justiça Federal vai decidir de outro jeito para o INSS. Por isso que é importante que o Supremo se pronuncie, mas eu acho que é muito mais importante, e a gente só vai conseguir isso através de um devido processo legislativo. E o concubinato, ele é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro? A monogamia é um princípio constitucional, porque lá na Constituição está dito um homem e uma mulher. O Supremo decidiu só que podem ser 2 homens ou 2 mulheres, mas não que podem ser 3, 4, 5. Então, é o que está posto hoje, né? Amanhã eu não sei, né? Não é então é uma questão quantitativa. A quantidade é objetiva. A família é formada por 2 pessoas, né? Identidade de gênero é outra coisa. Então, 2 pessoas. Essas 2 pessoas podem começar uma família. Como? Qual forma lícita? União estável e casamento. As 2 exigem monogamia. Desembargadora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês.